Multiplayers. O jogo single player. Olá, turma! Neste vídeo, trabalharemos os conceitos de jogos multiplayer. Falaremos sobre câmeras, materiais e luzes. Para isso, desenvolveremos um shooter em 3D. O desenvolvimento de jogos multiplayer sempre foi uma tarefa bastante trabalhosa e complexa, pois tanto o servidor quanto os clientes necessitam de objetos que se comuniquem e estejam sincronizados em todas as janelas dos jogadores. A Unity 3D tem uma API chamada High Level API, que faz com que a tarefa de construção de jogos multiplayer se torne bastante simples. Neste protótipo, temos um personagem 3D com animações e um cenário tridimensional. Com base nesse protótipo, criaremos o nosso jogo multiplayer. Na janela Game, vemos um cenário constituído de vários containers, além de alguns barris mais ao centro. Além disso, temos o personagem, que é o Ellen Samson. Vamos dar um play para vermos com mais detalhes. Percebam que o personagem possui as animações do parado, da caminhada, do pulo, e também tem a capacidade de disparar tiros. Tanto o personagem quanto os objetos de cenário, como os containers e barris, apresentam colisão. Outro aspecto que podemos observar é que o personagem tem uma câmera posicionada às suas costas, constituindo um game de terceira pessoa. Com relação aos scripts, são utilizados apenas 3. Um script que controla o personagem, um script que é responsável pela saúde e um script para os tiros. Então, vamos olhar rapidamente os 3 scripts. Vamos dar um duplo clique no ícone do controle do personagem. Vamos clicar no Mono Develop. No método Start, temos uma variável que recebe o Character Controller do personagem e outra que recebe o seu Animator, ou seja, o controlador de animação. Além disso, temos comandos para instanciar uma câmera, pois cada cliente precisará de uma câmera exclusiva no player, e essa câmera é posicionada de acordo com o Game Object, que faz parte do personagem chamado pós-câmera. No método Update, atualizamos a posição da câmera. Nós verificamos se o personagem está se movimentando, utilizando as setas direcionais, seta para cima e seta para baixo. E verificamos se ele está rotacionando, quando pressionamos as setas para a direita e esquerda. Além disso, podemos ativar a força de gravidade se o personagem estiver no ar, porém, quando ele estiver tocando alguma superfície, ela estará desativada. Ainda no método Update, é chamado um outro método de nome Anima. O método Anima é responsável por trazer a animação do parado se nenhuma tecla for pressionada. Chamar o tiro se for pressionada a tecla Ctrl da esquerda. Chamar o pulo se for pressionada a barra de espaços. E em qualquer outro caso, ele chama a animação da corrida. Com relação ao tiro, temos o método Fire, que instancia um projétil. Depois de instanciar esse projétil, que é um prefab, ele será destruído depois de 2 segundos. Tanto o projétil quanto a câmera, que são os 2 objetos instanciados pelo personagem, são prefabs. Outro script que temos é o da saúde. Nele temos um método chamado Take Damage, que recebe como parâmetro um valor de dano que será subtraído da saúde atual do jogador. Se a saúde atual for menor ou igual a 0, o player será destruído. Além disso, o personagem possui uma barra de vida, que a todo momento é atualizada com o valor da saúde atual do jogador. Temos também um script responsável pelos tiros. Nele, quando o tiro colidir com algum objeto, se esse objeto tiver componente de saúde, deverá sofrer dano. E por fim, destrói o projétil do tiro. Então, basicamente são esses os scripts para o jogo enquanto ele for para um jogador apenas. Agora, faremos as modificações para o funcionamento no modo multiplayer. Componentes. O primeiro passo para a construção do multiplayer é a criação de um Game Object, que será responsável por gerenciar todo o jogo multiplayer. Então, clicamos em Create, Create Empty e vamos renomeá-lo, pressionando F2 para Network Manager. Esse Game Object receberá um componente com o mesmo nome. Então, clicamos no botão Add Component, Network e Network Manager. Em um jogo multiplayer, esse componente vai ser responsável por gerenciar todos os estados do jogo e as cenas, e será responsável também pelo spawn do personagem e de outros objetos. O spawn é a criação ou o instanciamento de forma dinâmica dos objetos do jogo, incluindo o player. Nesse componente, temos um item Spawn Info, contendo o campo Player Prefab, para ser colocado o player, que será instanciado e controlado pelo sistema multiplayer. Além disso, os outros objetos que serão instanciados dinamicamente podem ser adicionados com o botão Adição, mais.
Em outro ponto, temos o item Network Info, que apresenta informações sobre o endereço da rede. Nós utilizamos localhost e a porta de conexão, entre outros itens que podem ser configurados. Junto com o componente Network Manager, devemos adicionar outro componente, clicando no botão Add Component, Network e Network Manager, HUD. O Network Manager HUD é responsável por informar se estamos conectados como apenas cliente, apenas servidor ou ainda host, que é um servidor e cliente ao mesmo tempo. Então, vamos dar um play para ver que já é possível fazer a conexão. Reparem que no botão LAN Host temos a possibilidade de conectar como cliente e servidor ao mesmo tempo. No botão LAN Client, seremos apenas um cliente. No botão LAN Server, seremos apenas um servidor. Então, o Network Manager HUD é responsável pela criação desses botões que permitem definir a forma da conexão do jogador. O player não deve fazer parte do início da cena. Ele deve ser instanciado dinamicamente pelo Network Manager. Então, para isso, ele deve ser um prefab. Como ele está na cena e já temos um prefab seu, podemos, no painel Inspector, clicar em Apply para atualizar o prefab e depois deletar o player da cena. Se clicarmos na pasta Prefabs, encontramos o nosso player. Se dermos um play e depois clicarmos em Client Host, nada acontece, pois o player tem que ser instanciado dinamicamente. O player deve ser controlado pelo Network Manager, porém, se tentarmos arrastar o player para o campo Player Prefab do Network Manager, não conseguiremos colocá-lo. Isso ocorre porque o player tem que ser identificado na rede como sendo único. Então, vamos clicar no Prefabs do player e adicionar um componente que o identifique como único. Então, clicamos no botão Add Component, Network e Network Identifier. Um item importante que deve ser marcado é Local Player Authority, para dizer que somente o player local terá autoridade sobre o nosso personagem. Deixamos marcado. Agora, se clicarmos em Network Manager, poderemos colocar o player, arrastando-o para o item Player Prefab. Vamos agora dar um play. Vamos clicar no botão LAN Host. Está aqui o nosso personagem sendo instanciado e gerenciado pela rede. Agora, vamos parar a execução do jogo clicando novamente em Play. Criaremos mais de uma execução do jogo para simular a utilização em rede. Com isso, será gerado um executável que mostrará em nova janela o game. Ele será o host e executaremos também dentro da Unity para simular o cliente. Então, clicaremos em File, Build e Run. Na janela mostrada, clicaremos no botão Play. Agora, vamos clicar no botão LAN Host. Está aqui o nosso personagem. Agora, vamos clicar no botão Play da Unity. Depois, escolheremos o botão LAN Client. Podemos perceber que temos dois personagens, e ambos estão sendo controlados por um cliente. Se olharmos no Host, também há o mesmo controle para os dois personagens, porém, não está acontecendo sincronismo. É preciso que tanto translação quanto rotação estejam sincronizadas e que o jogador consiga mover apenas o seu player. Então, fecharemos o nosso host no botão Fechar da janela e vamos para a execução na Unity clicando em Play. O personagem precisa ter outro componente que irá monitorar sua movimentação. Clicaremos em Add Component, Network e Network Transform. Nele podemos configurar a taxa de atualização da posição do personagem nos outros clientes. Se colocarmos uma taxa muito baixa, o movimento sofrerá pequenas paradas. Já se colocarmos uma taxa muito alta, isso demandará bastante processamento. Então, a princípio, vamos deixar 9. É necessário que ocorra o gerenciamento dos clones do personagem, tanto no cliente quanto no servidor. Vamos clicar no Prefab Alien. Repare que ele contém o script controle do player. Vamos dar um duplo clique em seu nome para abri-lo no Mono Develop. A primeira alteração que devemos fazer é incluir o namespace UnitEngine.networking. Então vamos remover o comentário. Com isso, podemos fazer com que a nossa classe controle do player, em vez de ser Mono Behavior, ou seja, um jogador, passa a ser Network Behavior, ou seja, para vários jogadores. Então, apagaremos essa linha e retiraremos os comentários da linha com Network Behavior. Além disso, o nosso personagem deverá mover-se controlado apenas por quem é seu dono, ou seja, pelo player local. No momento em que somos um cliente, devemos controlar apenas o nosso personagem. Da mesma forma que o host deverá controlar apenas o seu personagem do qual ele é o dono. Então, para fazermos isso, no método update, vamos remover os comentários deste IF que testa se não é o player local e saímos do método. Caso contrário, ele executa a movimentação do personagem. Vamos salvar clicando em File, Save e retornaremos para Unity 3D. Câmeras. Agora vamos clicar em File, Build and Run. Vamos clicar em Play.
Agora clicamos no botão LAN Host. Vamos clicar no botão Play da Unity e depois no botão LAN Client. Aqui está ele, e lá está o personagem do outro cliente. Porém, se voltarmos à janela do host, reparem que estamos controlando o host, mas a câmera está fixa no cliente, ou seja, estamos com a visão do cliente. Esta aqui é a visão do cliente, então se movermos o personagem no cliente, no host, teremos a mesma visão. Além de instanciar o player, é necessário também instanciar uma câmera para ele. Para isso, fechamos o host e paramos a execução do jogo no botão Play da Unity. Como a câmera será instanciada e gerenciada pelo Network Manager, ela necessita ser um prefab. Então, clicamos na pasta Prefabs, pois já havíamos transformado a câmera em prefab. Para fazer isso, basta criar uma câmera qualquer e arrastá-la para uma pasta do painel Project. Precisamos adicionar o componente Network Identify, para que ela seja reconhecida como única. Então, clicamos no botão Add Component, Network e Network Identify e marcamos o item Local Player Authority. Agora, clicamos em Add Component, Network Transform e configuramos o item Network Send Rate para 0. Vamos clicar em Network Manager. Reparem que nós temos o painel Inspector em Spawn Info, preenchido com o player. Para colocar outros objetos que serão instanciados, devemos clicar no botão de Adição Mais e arrastar o objeto para ele. Arrastamos a câmera prefab. Além disso, vamos voltar lá no código, clicando no ícone do MonoDevelop. No método Start, precisamos dizer que a câmera está sendo instanciada apenas para o player local. Então, se não for o local player, a execução deverá ser finalizada. Vamos retirar os comentários, e para que ela seja criada, o comando que adicionaremos é networkserver.spawn, com o nome de variável do GameObject da câmera. Então, clicamos em File, Save para salvar o script e logo clicamos no ícone da Unity para voltar para ela. Agora, salvamos a cena clicando em File, Save Scene e depois em File, Build and Run, para testar o jogo. Vamos clicar no botão Play. Vamos clicar em LAN Host. Então, está aqui o player. Agora vamos clicar no Play da Unity e depois no botão LAN Client. Esta é a visão da câmera do cliente. Vamos nos colocar em outro ponto do cenário. Vamos voltar ao host, clicando no ícone da Unity. Esta aqui é a câmera do nosso host. Então, funcionou perfeitamente. Podemos fechar a janela do host no X. E para a execução, clicar no botão Play da Unity. Tiros. Vamos observar a questão dos tiros. Então, vamos a File, Build and Run. Vamos clicar em Play e depois em LAN Host. Percebam que os tiros estão sendo mostrados. Agora vamos dar um Play na Unity e depois botão LAN Client. Percebam que os tiros também estão sendo mostrados, tanto na janela do cliente quanto na janela do servidor. Agora, será que os tiros do cliente serão mostrados na janela do servidor e vice-versa? Vamos reduzir a janela da Unity e colocar a janela do host lado a lado. Agora, estamos controlando o host. Ele está dando tiro e nada é mostrado na janela do cliente. Agora, estamos no cliente. Ele está dando tiros e também não são mostrados na janela do host. Também podemos perceber que a barra de energia está sendo atualizada na janela do cliente, somente quando estamos nela. No servidor, essa atualização não está sendo feita. O mesmo ocorre quando estamos posicionados na janela do host. Então, vamos arrumar esses detalhes. Vamos fechar a janela do host no X e vamos parar a execução do jogo na Unity no botão Play. O projétil deve ser mostrado em todos os clientes, então, para isso, ele deve ser um prefab identificado como único na rede. Vamos colocar um componente clicando no botão Add Component, Network Identify. Vamos marcar o item Local Player Authority. Depois, clicaremos novamente em Add Component, Network Transform, com uma taxa de atualização mínima. O próximo passo é fazer com que o Network Manager gerencie o projétil. Então, clicaremos em Network Manager e no painel Inspector, clicaremos no botão de adição, arrastando o prefab do projétil para este local. O próximo passo será adequar os scripts. Então, clicaremos no ícone do MonoDevelop. Reparem que no script da bala não precisamos fazer nenhuma alteração. Na realidade, aqui ele já está causando dano em quem está recebendo a colisão. Nós precisaremos fazer algumas alterações no controle do player, pois é ele que instancia o projétil, então vamos descer um pouco. Reparem que quando for pressionado Left Control, ele executa um método Fire. Porém, esses tiros devem ser criados pelo servidor, logo, o cliente deverá pedir para o servidor realizar essa criação. Para que isso ocorra, é necessário que o nome do método que será executado pelo servidor inicie por CMD, logo, passará de Fire para CMD Fire. E antes da implementação desse método, devemos abrir colchetes, inserir a palavra Command e fechar colchetes. Então,
vamos apagar Void Fire, abre parênteses, fecha parênteses, e retirar os comentários de Void CMD Fire, abre parênteses, fecha parênteses. Recapitulando, o servidor é quem controla a criação do tiro, logo, o cliente deverá chamá-lo para fazer esse instanciamento. Vamos salvar o script em File, Save e depois retornar a Unity clicando no seu ícone. Vamos executar o jogo em File, Build e Run. Agora clicaremos em Play. Vamos clicar em LAN Host. Na janela do host, os tiros estão ok. Vamos clicar no Play da Unity e depois em LAN Client. O tiro no Client não está sendo mostrado, o servidor está sendo mostrado. Já o tiro do host, dentro da janela do Client, também não é mostrado. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos parar a execução do jogo na Unity, clicando no botão Play. Todo e qualquer objeto que será instanciado e que tiver de ser monitorado em vários clientes deve fazer parte do Network Manager. Então, vamos clicar em Network Manager, depois em Prefabs. E no item Registered Expandable Prefabs, em List Empty, vamos clicar no botão de adição mais e depois arrastar o prefab do projétil para cima dele. Agora, vamos retornar ao MonoDevelop, clicando em seu ícone. Reparem que no método CMDFire, além de instanciar o objeto tiro, é preciso criá-lo no servidor também. Então, vamos retirar os comentários da linha networkserver.spawn bullet para que isso ocorra. Vamos salvar clicando em File, Save. Vamos retornar a Unity clicando em seu ícone. Agora vamos clicar em File, Build e Run. Agora botão Play. Depois no botão LAN Host. Vamos executar o game pela Unity clicando no botão Play e depois em LAN Client. Temos tiros na janela do cliente. Vamos clicar no outro ícone da Unity para ver o host. Temos tiros das duas janelas, disparados pelo player do host. Vamos reduzir a janela da Unity para colocar lado a lado com a janela do host. Agora, temos tiros disparados pelo player do cliente e visto nas duas janelas. E agora, temos tiros disparados pelo host e mostrados nas duas janelas. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos parar a execução do jogo na Unity clicando no botão Play. Animações. Vamos observar agora as animações dos personagens em outras janelas que não a sua. Vamos clicar em File, Build e Run. Clicaremos no botão Play. Agora clicaremos em LAN Host. Aqui temos o personagem animado. Vamos executar o game pela Unity clicando no botão Play e depois em LAN Client. E o personagem também está animado. Vamos agora colocar as janelas lado a lado. Percebam que deslocaremos um personagem e na janela que não é proprietária dele, a animação de caminhada não é mostrada. Perceberam o que está acontecendo na janela da esquerda? O personagem desloca-se, porém sem animação da caminhada. Então, precisamos também monitorar as animações do personagem. Para isso, adicionaremos um novo componente para o prefab do Alien. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos parar a execução do jogo na Unity, clicando no botão Play. Vamos selecionar o nosso prefab Alien. Agora, clicamos em Add Component, Network Animator. Precisamos ainda configurar o Network Animator com o Animator do personagem. Para fazer isso, arrastaremos o prefab do Alien para a cena. Vamos utilizar a barra de rolagem para visualizar o Network Animator. Depois, clicaremos no botão redondo para escolher Alien e fecharemos a janela. Alien é o Game Object que possui o componente Animator do nosso player. Agora, clicaremos no botão Apply para que o Alien da cena atualize o prefab. Podemos apagar o Game Object que está na cena. Então, se clicarmos no prefab, veremos que o Network Animator está preenchido, inclusive com as animações do personagem. Vamos clicar em File, Build e Run. Clicaremos no botão Play. Agora, clicaremos em LAN Host. Aqui está o nosso personagem. Vamos executar o game pela Unity, clicando no botão Play e depois em LAN Client. Agora, estamos visualizando dois personagens. Vamos colocar as janelas lado a lado. Então, vamos mover o personagem em uma janela e observar a sua animação na outra. Ele desliza um pouco, porém é mostrada corretamente a animação da caminhada. O pulo também ocorre de forma correta, então o sincronismo das animações já está funcional. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos parar a execução do jogo na Unity clicando no botão Play. Saúde. O próximo passo será configurar a vida do personagem, então vamos fazer um teste. Vamos clicar em File, Build e Run. Clicaremos no botão Play. Agora clicaremos em LAN Host. Vamos executar o game pela Unity, clicando no botão Play e depois em LAN Client. Vamos clicar no botão ícone da Unity para acessar a janela do host. E vamos atirar. Reparem que a barra de saúde não está sincronizada nas duas janelas, então, agora, faremos com que isso funcione corretamente. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos lá no MonoDevelop, clicando no seu ícone e depois no script da saúde.
para sincronizar o valor da saúde em todas as instâncias do jogo abertas. Como primeiro passo, vamos retirar os comentários para utilizar o namespace UnitEngine.networking, porque agora o controle da saúde deixará de ser single player e passará a ser multiplayer. Vamos tirar os comentários desta linha para que a classe passe de MonoBehavior para NetworkBehavior, e a linha MonoBehavior será apagada. Vamos agora fazer com que o método TakeDamage teste se quem o está executando é o servidor. Caso não seja, a execução é finalizada com o comando return. Para que haja um sincronismo nos valores da vida dos jogadores em cada um dos clientes, é preciso que isso seja gerenciado pelo servidor. Em um script single player, quando o player ficar com vida menor ou igual a 0, ele será destruído. Já em um script multiplayer, quando o player ficar com vida menor ou igual a 0, ele será criado novamente no ponto inicial com sua vida no nível máximo. Para fazer isso, removeremos os comentários das linhas saúde atual igual max saúde e rpc respawn, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos deixar como comentário a linha destroy, abre parênteses, game object, fecha parênteses. Nesse momento, temos um problema, pois o respawn moverá o personagem para o ponto inicial. E quem pode mover o personagem é somente o cliente local, não o servidor. Para resolver esse problema, utilizaremos os chamados RPCs, Remote Procedure Call, ou seja, chamada de procedimentos remotos. Então, o servidor diz que o cliente deverá executar esse método. O respawn é chamado no servidor e executado nos clientes. Para isso, teremos que colocar as iniciais RPC no nome do método respawn. Vamos retirar do comentário a linha void rpc respawn, abre parênteses, fecha parênteses. Removeremos os comentários das linhas seguintes, onde temos um IF que testa se é o player local e um transform.position, para colocá-lo na posição 0 nos 3 eixos. Também precisaremos tirar os comentários da linha, abre colchetes, client rpc, fecha colchetes, que antecede o método acima. Outro ponto importante é fazer com que a barra de vida esteja sempre atualizada em todos os clientes. Para isso, nós sincronizaremos a variável com a barra de vida. Então, o método TakeDamage já está atualizado a barra de vida. Mas vamos colocar essa linha como comentário e colocaremos um método somente para ela. Acrescentamos a linha, abre colchetes, syncvar, abre parênteses, hook igual, abre aspas, onChangeHealth, fecha aspas, fecha parênteses, fecha colchetes. Então, a variável que vem depois dessa instrução, ou seja, saúde atual, está ligada a esse método. Quando seu valor for alterado, o método onChangeHealth será atualizado. Vamos tirar os comentários de todas as linhas do método onChangeHealth. Lembre-se de que esse método possui apenas uma instrução que é responsável pela atualização da barra de vida. Vamos salvar o script clicando em File, Save. Agora clicamos no ícone da Unity para retornar para ela. Vamos clicar em File, Build and Run. Clicaremos no botão Play. Agora, clicaremos em LAN Host. Vamos executar o game pela Unity, clicando no botão Play e depois em LAN Client. Vamos clicar no botão ícone da Unity para nos posicionarmos na janela do host para fazer o teste. Agora vamos dar uns tiros no cliente. Vamos ver na outra janela. Então, ficaram sincronizados. E à medida que ele morreu, surgiu novamente no ponto 0 com barra de vida completa. Personalizando o player local. Para finalizar nosso vídeo, veremos como personalizar o player local. Logo faremos com que os personagens que não são locais fiquem com uma aparência diferente. Neste momento, eles são completamente iguais. Assim, utilizaremos um novo material que será colocado nos outros clientes que não o local. Vamos fechar a janela do host no X. Vamos parar a execução do jogo na Unity clicando no botão Play. Vamos clicar agora na pasta Materiais. O material já está criado, então basta somente aplicá-lo. O prefab do player receberá esse material comum a todos os jogadores, e o player local receberá um material diferente. Clicamos no prefab do player e depois no botão redondo à sua direita. Agora, escolhemos Malha Alien. Repare no painel Spector, ela já possui um material, que consiste no personagem com uma camisa azul e uma calça bege. Vamos colocar outro matter. Para isso, clicaremos na pasta Personagem e depois Materiais. Agora, vamos arrastar o material Alien Samson Pele e largá-lo sobre o painel Inspector da malha do personagem. Agora, ele ficará com uma roupa vermelha. Vamos lá no script do personagem. Clicando na pasta Prefabs, depois em Alien e dando duplo clique no script Controle do Player. Vamos tirar os comentários para duas variáveis. Temos uma variável chamada Matter que receberá o novo material quando o player for instanciado, e outra para guardar o Game Object da malha 3D do Alien, chamada Alien. Então, vamos remover os comentários. E vamos remover os comentários de todas as linhas do método onStartLocalPlayer.
quando o player for instanciado, o material Matter será atribuído a ele. Os outros players que não são locais ficarão com uma roupa vermelha, enquanto que o player local terá a camisa azul e a calça bege. Vamos salvar o script clicando em File, Save. Vamos retornar a Unity clicando em seu ícone. Reparem que no painel Inspector surgiram mais 2 itens que correspondem às variáveis Matter e malha colocadas no script. Vamos para Prefabs. O item malha será preenchido com a própria malha do prefab, então arrastaremos malha Alien para preencher esse item. Vamos agora em Materiais e arrastaremos Alien Samson Pele 2, que corresponde ao personagem com a camiseta azul para o item Matter. Vamos salvar a cena em File, Save Scene e vamos executar. Clicaremos em File, Build e Run. Clicaremos no botão Play. Agora clicaremos em Lane Host. Reparem que até aqui está tudo normal. O player está com uma camisa azul e uma calça bege. Vamos executar o game pela Unity clicando no botão Play e depois em LAN Client. O cliente local está com camisa azul, já o outro cliente está com roupas vermelhas. Se formos na pasta do executável e rodarmos mais uma vez, teremos outro player vermelho. Então, clicaremos no ícone das pastas, depois em disco local, abre parênteses e 2 pontos, fecha parênteses. E daremos duplo clique em Alien City 3D Shooter. Clicaremos em Play. Agora, clicaremos em LAN Client. Então, reparem que temos 2 players de vermelho. E se executarmos mais uma vez dando um duplo clique em Alien City 3D Shooter, depois do botão Play e logo em LAN Client, já são 3 de roupas vermelhas. Clicando em outra janela, quem passa a ter camisa azul e calça bege é o player local dessa instância do jogo. Vamos fechar as janelas em seus botões X respectivos e chegaremos ao fim do nosso vídeo. Este vídeo teve o objetivo de mostrar os principais componentes de um jogo multiplayer e como fazer para montar um game com eles do início ao fim.